Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 14. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 14. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida, continua me dando graça para que eu seja a boca do Senhor na vida desse povo que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. A cura de um menino endemoniado. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, é importante apenas nesse momento explicar. Jesus, Pedro, Tiago e João estavam voltando do Monte da Transfiguração. Então eles estão voltando do Monte da Transfiguração. Aí o verso 14 diz assim: quando eles chegaram aonde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, dos discípulos, os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso, correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que é que vocês estão discutindo? O que é que vocês estão discutindo? Um homem do meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Olha que situação. Olha que coisa. Tem situações que nós precisamos entender e tomar os devidos cuidados para nós não causarmos algum tipo de desconforto, para nós não causarmos algum tipo de mal-estar. Os discípulos, eles estavam sendo treinados por Jesus. Os discípulos, eles estavam aprendendo com Jesus. Os discípulos estavam dia após dia recebendo instruções, orientações, até mesmo puxões de orelha quando havia necessidade. Jesus dava, Jesus orientava. Nesse momento mesmo, momentos que antecediam esse encontro, Jesus estava no Monte de Transfiguração, aonde está com ele Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Eles estão juntos, estão aprendendo, estão vislumbrando coisas que haveriam de acontecer ainda. Então é importante a gente tomar o devido cuidado. Eu começo a conversar com você olhando para essa questão aqui. Olhando porque há situações que as pessoas têm condições de resolver. Há situações em que as pessoas não têm condições de resolver. Há a gente certa, a pessoa certa, para cada caso, para cada questão. Então, é importante tomar o cuidado. Isso é uma fala que eu estou abrindo aqui dentro do início, com a finalidade de evitar algum tipo de desconforto. É procurar saber, procurar se informar, procurar, tomar o cuidado de não sair, de repente, descontando em quem não tem nada a ver. Já contei aqui uma vez de uma situação desconfortável que eu causei, porque eu pensava que a pessoa que tinha me atendido numa loja estava com má vontade, e na verdade não era. Eu estava enganado, equivocado a respeito da questão.
Depois você tem que se retratar e assim por diante. Então, há cuidados que devem ser tomados. Devem ser tomados. O menino, olha a situação do menino. O menino era tomado. Meu filho está com um espírito que o impede de falar. Então, o pai já havia identificado isso daí. Há uma ação maligna na vida do menino. Essa ação maligna, em dado momento, impede o menino de falar. O menino não consegue falar o que está. Ele não fala nada. Ele impede de falar. Então, não tem como se. Aí segue, ele diz assim, onde quer que o apanhe, quer dizer, não era o tempo todo que ele estava tomado pelo Espírito. Havia momentos, havia lugares específicos onde o Espírito tomava o menino. Aí ele diz aqui, onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Isso a gente tem que ir prestando atenção. Porque às vezes há um desconforto dentro de casa, há uma questão a ser resolvida, há um familiar com dificuldade, há um amigo com dificuldade. Você talvez já deve ter visto ou ouvido falar isso, ou talvez já viveu isso também. Está tudo bem. Já viu pessoa assim? Está tudo bem. De repente vira no avesso. Já viu? Já viu pessoa que está tudo em ordem? Está tudo em ordem, está dentro de casa, está tudo em ordem. Saiu, foi para a casa de alguém, ali na casa de alguém se transtornou. Estava tudo em ordem. Lá na empresa, a pessoa passou um dia super bem e tal. Aí quando ela chegou em casa, aí ela explodiu. Você já viu isso daí? O texto fala de coisa semelhante a isso. E nós precisamos tomar alguns cuidados, aprender com o exemplo bíblico aqui. Então, o menino tinha um espírito que o tomava. Quando o espírito tomava esse menino, primeiro ele era impedido de falar. Logo a seguir, ele era apanhado e jogado no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Olha a situação aqui, Com outras palavras, eu vou dizer assim, mudava de semblante, transtornava, ficava outro. Irreconhecível, somente usando palavras que sejam sinônimas a essa situação. Então, o pai expõe a questão. Eu tenho uma dificuldade na minha casa. Não é sempre que essa situação acontece. Não é sempre. Essa situação ela tem já um período de tempo, e mais para frente nós vamos falar do período de tempo. Mas é algo assim pontual. Ora acontece aqui, ora acontece ali, ora acontece lá, e quando acontece fica assim, quer dizer, parece que tinha hora para essa perturbação acontecer. Aí ele diz assim, eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Então o pai foi procurar Jesus. Não achando Jesus, falou com os discípulos. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, libertar o menino. Aí olha a resposta de Jesus. Geração incrédula. Até quando estarei com vocês? Ele está dizendo geração incrédula, ou seja, geração que não crê.
Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão outras línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficam curados, expelirão demônios. Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Então Jesus agora ele diz assim, olha, vamos começar a colocar a coisa no seu devido lugar. E isso nós falamos um pouco também ontem. Para começar, quando algo precisa ser mudado, tem que ter fé, não pode duvidar. Tem que ter fé, não pode duvidar. Tem que exercitar a fé através da palavra. Ele diz, tragam o menino. Eles trouxeram o menino. Quando o Espírito viu Jesus, quem viu Jesus? O Espírito. Imediatamente causou uma convulsão no menino. Veja. Imediatamente causou uma convulsão no menino. Por que causou a convulsão? Porque ele viu Jesus. Jesus é a luz do mundo. Luz e trevas não se combinam. E isso explica muita coisa. Isso nos convida a pensar em muitas situações. Porque de repente, porque às vezes uma pessoa que está procurando fazer a coisa certa, seguir a palavra, está orando, está jejuando, está procurando compartilhar, às vezes quando chega perto de alguém, logo parece que não combina, parece que não bate, assim por diante. Olha, o texto mostra, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou convulsão. Em quem? No menino. O menino convulsionou, o menino começou a ter uma reação física semelhante àquela que o pai havia acabado de dizer. Caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Sabe, eu penso que nós podemos avaliar a conversa de hoje. Porque às vezes, dentro de casa está tendo problema. Só que o problema não é como esse, aonde o menino cai no chão, rola, espuma. Será que vai ter que cair no chão, espumar e rolar, para entender que um espírito mau está tentando atormentar a vida da família, a vida do casal? Isso aqui nós estamos olhando para uma questão que já chegou, vamos dizer assim, no limite. Já é o limite. Quantas e quantas pessoas vivendo dias difíceis, quantas mães chorando, quantos pais chorando, quanto a esposa, quanto marido chorando. Quanto filho, quanta filha chorando, quanto profissional liberal chorando. Quanta gente chorando, porque estava tudo bem, de repente ficou tudo ruim. Estava tudo bem de novo, de repente ficou tudo ruim de novo. Parece que agora vai dar tudo certo, aí de repente dá tudo errado. Tem que ficar atento, tem que ir acompanhando, tem que ir olhando. Aqui o texto mostra o extremo. Chegou no extremo. Roubar, matar e destruir. Quer dizer, será que tem que chegar no pior dos estágios? Para que a pessoa consiga entender uma interferência maligna no casamento. Uma interferência maligna no relacionamento entre irmãos. Uma interferência maligna no relacionamento profissional. Será que tem que chegar no limite? Por quê? Para que chegar no limite?
Para quê? O texto mostra um pai que está com um filho já no limite. Um pai que está com uma dificuldade dentro de casa, onde chegou no limite. Veja, Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? O pai responde: desde a infância. Para quê? Por que tanto tempo? Às vezes, é difícil, porque você fala, você conversa, você propõe um pensamento. Às vezes tem aquela pessoa que fala: mas não é bem assim. Mas não é. Não, é questão sim de parar e ir olhando como que a situação ela vai se desenrolando. A Bíblia ensina para nós que Deus tem uma vontade, para essa vontade se manifestar na nossa vida. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. A Bíblia diz que Jesus vem para nos dar vida e vida em abundância. A Bíblia diz que se nós quisermos e crermos e obedecermos, nós desfrutaremos do melhor que tem nessa terra. Então, não é normal ficar vivendo uma vida, me permita, e com todo respeito eu digo, mas eu digo com todo o temor que me é devido também, não é normal ficar vivendo uma vida desgraçada. E por trás da vida desgraçada vem aquela frase conhecida e famosa: se Deus quiser, um dia melhora. Se Deus quiser, um dia vai dar certo. Se Deus quiser, Deus quer. E a maior prova de que Deus quer é que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer. Jesus já morreu e ressuscitou. E todo aquele que crê em Jesus, a Bíblia diz, é salvo. Então, eu não sei como é que você está aí. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei qual é o seu dia a dia. Talvez você vai para a empresa, mas quando chega a hora de você ir para a empresa, bate aquela angústia, bate aquela tristeza. Talvez quando você está voltando para a sua casa, bate aquela angústia, aquela tristeza, aquela opressão. Talvez quando você tem que fazer algo, é aquela angústia, aquela tristeza, é aquela opressão. Vou perguntar novamente: será que tem que chegar no limite? Para que permitir chegar no limite? Verso 22 diz assim, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Olha aí, aonde quer chegar. Não quer trazer só desconforto, não. Quer ceifar vidas. Quer trazer a dor da perda. Então, são cuidados que devemos tomar diariamente. Cuidados que devemos tomar. Olha, às vezes lança no fogo, às vezes na água. O pai dizendo, a intenção é matá-lo. Aí ele complementa dizendo assim, se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajuda. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajuda. Olha o que Jesus responde: se podes. Olha o que Jesus diz, tudo. Essa frase você vai escrever no seu Face, no seu Insta e assim por diante. Tudo é possível àquele que crê. Tudo. Quanto? Tudo. O quê? Tudo é possível àquele que crê. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, aí Jesus fala assim, para aquele que crê, tudo é possível. O que é que você está querendo, hein? O que é que você está precisando, hein? Qual é o seu sonho, hein? Qual é o desejo do seu coração, hein? Qual tem sido a sua necessidade nesses dias, hein? Tudo é possível àquele que crê.
Aí o homem diz assim, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, me ajuda a vencer a minha incredulidade. E é interessante que esse pai, ele diz, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Tempos antes, eu não vou conseguir precisar quanto tempo, mas em uma outra ocasião, Jesus está ajudando o Pedro, na incredulidade do Pedro, quando o Pedro afunda. Jesus vai lá e dá a mão para o Pedro, vai Pedro, vem cá que eu estou te ajudando. Pois então, se Jesus ajudou o Pedro, Jesus não ia ajudar esse pai? Se Jesus ajudou o Pedro, Jesus não vai te ajudar? Eu acho interessante e eu não gosto dessa frase, mas a gente ouve muitas e muitas vezes. A pessoa diz assim, ai pastor, eu não falei, eu não pedi porque eu não queria incomodar. Pois se tem pastor exatamente para isso, para ajudar, não vai incomodar no quê? Quando precisa da ajuda, tem que pedir ajuda. Se dá para ajudar, ajuda. Se não dá para ajudar, tenta achar quem possa ajudar. Não passe apertado, peça ajuda. Peça ajuda. Creio, me ajude a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, então ele faz o quê? Ele repreende o espírito imundo, dizendo, espírito mudo, surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Ó, palavra. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou e ele ficou em pé. O menino ficou como? Morto. Mas o menino não estava morto, porque Jesus veio para trazer a vida, liberdade, libertou esse menino. Verso 28, para nós finalizarmos, e fica aqui a lição de casa para nós melhorarmos a nossa vida dia após dia. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Hora certa de perguntar também. Mas nós não vamos ficar falando disso agora aqui. Mas você vê que os discípulos não ficaram lá na hora. Eles, na hora certa eles perguntaram. Em casa, no particular. Tem hora certa para falar. Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então Jesus estava dizendo assim, ó, existem batalhas que exigem um pouco mais. Vocês vão vencer essas batalhas que exigem um pouco mais. Mas vocês precisam aprender a sincronizar jejum e oração. Com isso, já estou te adiantando uma coisa aqui, ó. Existem batalhas que estão um pouco mais difíceis na sua vida. Mas o texto diz assim, ó, que através do jejum e da oração você vai vencer. Vai sincronizando, vai aperfeiçoando, vai melhorando. Não tenha pressa. Os discípulos tentaram, não conseguiram. Jesus foi e resolveu. Mas depois Jesus foi e deu a eles o norte, jejum e oração. Não deu certo na primeira vez, tenta de novo. Vai aprimorando, vai aperfeiçoando que vai dar tudo certo. Nós vemos aqui mais uma família sendo mudada. Um rapaz que era possuído por espírito mau, desde a infância, esse espírito tentava matar o menino, quer dizer, acabava com a vida do menino, acabava com a alegria do pai, acabava com a alegria da mãe, acabava com a alegria da família. Quantas famílias que estão vivendo triste, desolada por causa de influência maligna, mas Jesus está dando aqui o norte, e Ele está dizendo assim, olha, se você crê, tudo é possível
ao que crê. Sua família vai ser mudada, seu casamento vai ser mudado, seu filho, sua filha vai ser mudada, seu pai, sua mãe vai ser mudado, o seu relacionamento familiar vai ser mudado, sua empresa vai ser mudada. Se você crê, pode começar o jejum e a oração. E não tenha pressa, não tenha medo e não duvide, porque vai dar tudo certo. Não é palavra do Marcos, é palavra de Deus para a sua vida na noite de hoje. Vamos orar? Vamos embora orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu agradeço. Agradeço por olhar na tua santa palavra mais uma história sendo mudada, mais uma vida sendo mudada. Agradeço a Deus porque esse pai, ele sofreu muito durante muito tempo, até que ele foi na pessoa certa. Ele encontrou em Jesus a mudança da história. O menino foi liberto, o menino foi tocado, o menino foi restaurado, a família foi restaurada, o milagre aconteceu. E é assim que eu oro por todas essas pessoas que estão comigo nessa noite. É assim que eu oro por todas essas pessoas que estão acompanhando essa transmissão. Que a casa deles, a família deles, a vida deles, em todas as áreas, em todas as esferas, seja tocada, transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Oro com eles, repreendo o mal, repreendo os espíritos imundos que têm atormentado essa pessoa. Em nome de Jesus, abençoo essa família para a glória, honra e louvor do teu santo e bendito nome. Você que crê, que recebe, que concorda com essa conversa e com essa oração, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar pela nossa nação. Senhor, eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, o presidente Bolsonaro, os ministros, os senadores. Abençoa, Pai. Oramos pelos governadores, pelos prefeitos, ó Deus, pelos vereadores e pelos secretários municipais, secretários estaduais. Ó Deus, oramos pelos poderes executivo, legislativo, judiciário. O Senhor pode mudar a nossa nação. O Senhor pode mudar, Pai, esse país. É o Senhor quem pode frear tudo, ó Deus. O Senhor tem poder de frear, mas o Senhor tem o poder de, mesmo em meio à pandemia, socorrer a todo aquele que o Senhor buscar. E nós estamos buscando no Senhor as respostas, não apenas pelos enfermos acometidos pela Covid, mas por aqueles que estão confirmados com a Covid, por aqueles tantos que estão em suspeita, por aqueles que estão com câncer, com AIDS, que estão com alguma alergia, com algum tipo de nódulo no corpo. Toca nos rins, nos pulmões, no coração, no estômago, na perna, no braço, na mão. Toca, Deus, por completo. Manifesta saúde em nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Onde há alguém hospitalizado, Deus, começa a operar a maravilha na vida dessa pessoa. Começa, Deus, a tocar de uma maneira especial e que nós possamos nos alegrar, ó Deus, num tempo muito mais encurtado do que nós pensamos, com a cura divina sobre essa enfermidade que tem trazido dificuldade para o planeta todo. Oramos e abençoamos, em especial os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que são da área da saúde, que estão à frente nessa batalha, em nome de Jesus. Oramos pelo nosso presidente nacional, pastor Mário de Oliveira, e a família dele. Pelo nosso presidente estadual, pastor Toninho, e a família dele. Oramos pelos pastores, colegas nossos de ministério, e oramos também pelos líderes da igreja aqui em Piracicaba. Oramos pela membresia dessa igreja e oramos por todos os simpatizantes que estão conosco dia após dia através dessas transmissões online. Oramos e agradecemos por mais essa noite, em nome de Jesus.